Laura Ramos mal começou seu primeiro dia como faxineira na mansão dos Antunes quando percebeu algo perturbador. Benício, o filho de 6 anos do milionário Fernando Antunes, chorava desesperadamente segurando o ouvido, mas ninguém parecia entender. Enquanto limpava a sala, Laura viu o menino fazer gestos estranhos com as mãos. Não eram birras de criança, eram pedidos de socorro em libras. O que ela descobriu ao se aproximar com uma lupa mudaria tudo. Benício não estava apenas com dor de ouvido, ele estava sendo silenciado. E o responsável estava muito mais perto do que qualquer um imaginava. Laura Ramos ajeitou o uniforme azul royal pela 5ª vez antes de tocar a campainha. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a bolsa gasta contra o corpo. Aos 28 anos, ela já tinha limpado dezenas de casas, mas aquela mansão no Jardim Europa era diferente. O portão automático, as câmeras de segurança, o jardim impecável, tudo gritava dinheiro. Dinheiro que ela precisava desesperadamente para pagar o aluguel atrasado. A porta se abriu revelando um homem alto de terno azul claro. Fernando Antunes tinha 42 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas e uma postura que exalava a autoridade. Criava Benício sozinho desde que a esposa falecera 3 anos atrás. Ele mal olhou para Laura antes de gesticular para dentro. Laura, certo? A agência mandou seu currículo. Você começa pela sala de estar. Isadora, a babá, vai te mostrar onde ficam os produtos de limpeza. Sua voz era educada, mas distante. Profissional demais, fria demais. Antes que Laura pudesse responder, o celular dele tocou. Fernando virou as costas e atendeu enquanto caminhava em direção ao escritório, já imerso em uma conversa sobre ações e investimentos. Laura entrou na sala de estar e ficou paralisada por um segundo. O ambiente era espetacular. Janelas amplas que emolduravam o jardim, sofá bege claro com almofadas em tons de azul e cinza, uma decoração que parecia ter saído de revista de arquitetura. Ela mal teve tempo de absorver a beleza do lugar quando ouviu um choro abafado. No canto do sofá estava um menino loiro de 6 anos. Benício usava uma camiseta vermelha do Batman e chorava com a mão pressionada contra o ouvido direito. Seu rosto estava vermelho, as lágrimas escorriam pelas bochechas coradas e ele fazia movimentos estranhos com a mão livre, gestos rápidos e desesperados que Laura não conseguia decifrar. Oi, querido, você está bem? Laura se aproximou instintivamente, ajoelhando-se ao lado do menino. Benício olhou para ela com olhos arregalados e continuou fazendo gestos cada vez mais frenéticos. Ele apontava para o ouvido, depois para a boca, depois fazia movimentos circulares com as mãos. Ele não vai te responder. A voz cortante veio da porta. Isadora, uma mulher de cerca de 35 anos, com cabelos presos em um coque apertado e expressão severa, entrou na sala carregando uma cesta de brinquedos. Benício é surdo e dramático. Ignore. Laura sentiu o estômago revirar. Mas ele está chorando. Parece que está com dor. Está querendo atenção. Isadora colocou a cesta no chão com um baque seco. Faz isso todo dia. Se você ceder, vai ser pior. Deixa ele se acalmar sozinho. Algo na frieza daquela mulher incomodou Laura profundamente. Ela olhou novamente para Benício e percebeu que os gestos não eram aleatórios. Havia um padrão, uma intenção. O menino estava tentando comunicar algo urgente. Laura tinha uma prima surda. Quando eram crianças, ela aprendeu alguns sinais básicos de Libras antes da família se mudar para outra cidade. Estava enferrujada, mas reconheceu o movimento que Benício fazia repetidamente. A mão em forma de garra tocando o peito e descendo. Dor. E depois, ele apontava insistentemente para o ouvido. Ele está dizendo que o ouvido dói. Laura falou baixo, quase para si mesma, mas alto o suficiente para Isadora ouvir. Eu disse que é dramático. Isadora cruzou os braços. Ele não tem nada. O médico já examinou semana passada. Tudo normal.
Laura não conseguia desviar o olhar de Benício. O menino percebeu que ela tinha entendido algo e agarrou a mão dela com força surpreendente para uma criança tão pequena. Seus olhos azuis suplicavam, imploravam. Havia desespero ali, desespero real. "Posso pelo menos ver se está com febre?" Laura perguntou, tentando manter a voz calma. "Você foi contratada para limpar, não para fazer papel de médica." Isadora caminhou até o sofá e puxou Benício pela mão com brutalidade. O menino soltou um gemido abafado. "Ele não precisa de atenção. Precisa de limites. Quanto mais você ceder, pior ele fica. Agora vem, Benício, hora do quarto." Laura assistiu impotente enquanto Isadora arrastava o menino para fora da sala. Benício olhou para trás uma última vez. E naquele olhar havia algo que Laura jamais esqueceria. Uma súplica silenciosa de quem estava sendo completamente ignorado. Ela ficou ali, ajoelhada no chão da sala luxuosa, com o coração acelerado e uma certeza crescente de que algo estava terrivelmente errado naquela casa. E que ela era a única pessoa disposta a enxergar. Laura não conseguiu dormir naquela noite. Deitada no colchão fino do seu apartamento de um cômodo na Zona Leste, ela via repetidamente o rosto desesperado de Benício. As lágrimas, os gestos frenéticos, a forma como Isadora o arrastou como se fosse um objeto inconveniente. Às 3 da manhã, ela desistiu de dormir e pegou o celular. Surdez infantil, sinais de dor. Digitou no Google. Os resultados a deixaram ainda mais inquieta. Infecções de ouvido em crianças surdas podiam ser graves, especialmente se não tratadas. Muitas vezes, os sinais eram confundidos com comportamento difícil. Laura continuou pesquisando até o sol nascer. Libras básico para iniciantes. Foi sua próxima busca. Passou 2 horas assistindo vídeos no YouTube, praticando sinais simples em frente ao espelho. "Tudo bem? Dor? Ajuda? Eu entendo." Seus dedos se moviam desajeitados, mas ela estava determinada. Quando chegou à mansão no segundo dia, Fernando já estava saindo. Ele acenou distraidamente enquanto falava ao telefone sobre uma fusão de empresas. Laura entrou e foi direto para a sala de estar com seu balde vermelho e produtos de limpeza. Seu coração batia acelerado. Ela sabia que Isadora não aprovaria o que estava prestes a fazer. Benício apareceu 15 minutos depois, ainda de pijama. Ele parou na porta quando viu Laura e seu rosto se iluminou levemente. O primeiro sinal de algo, além de desespero que ela via nele. Laura respirou fundo e, com as mãos trêmulas, fez o sinal que havia praticado a noite inteira. Ela tocou o peito com os dedos estendidos e fez um movimento circular. "Tudo bem?" Os olhos de Benício se arregalaram. Ele ficou completamente imóvel por 3 segundos, como se não acreditasse no que estava vendo. Então, seu rosto inteiro se transformou. Ele correu até Laura e começou a sinalizar freneticamente, tão rápido que ela não conseguia acompanhar. "Calma, calma." Laura fez gestos universais, pedindo que ele diminuísse o ritmo. Benício respirou fundo e começou novamente, mais devagar. Ele fez o sinal de dor que Laura reconheceu, apontou para o ouvido direito e então fez algo que a deixou gelada. Apontou na direção do quarto de Isadora e fez um gesto que claramente significava algo negativo. Laura sentiu um arrepio na espinha. Ela pegou a lupa que sempre carregava no balde. Usava para limpar detalhes em objetos delicados e mostrou para Benício. Com gestos, perguntou se podia olhar o ouvido dele. O menino hesitou, olhou ao redor, verificando se Isadora estava por perto, e então assentiu rapidamente. Laura se ajoelhou e, com cuidado extremo, posicionou a lupa perto do ouvido direito de Benício. O menino se encolheu de dor quando ela se aproximou demais, mas ficou firme. Laura inclinou a cabeça tentando enxergar melhor com a luz natural da janela. Seu sangue congelou. Havia algo dentro do ouvido de Benício, algo pequeno, metálico, que refletia a luz. Não era cera.
Não era natural. Era um objeto estranho, pressionado contra o canal auditivo. Meu Deus! Laura sussurrou, sentindo náusea. Antes que pudesse processar o que fazer, ouviu passos firmes se aproximando. Fernando Antunes entrou na sala ajustando a gravata, aparentemente tendo esquecido algo. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Laura ajoelhada com a lupa, Benício com lágrimas nos olhos, a proximidade incomum entre a faxineira e seu filho. O que está acontecendo aqui? A voz dele era controlada, mas havia uma tensão perigosa por trás. Laura se levantou rapidamente, o coração disparado. Tinha dois caminhos: ficar quieta e manter o emprego que desesperadamente precisava, ou arriscar tudo por um menino que mal conhecia. Ela olhou para Benício, viu o desespero renovado em seus olhos e tomou sua decisão. Senhor Antunes, preciso lhe mostrar algo. É sobre o Benício. É urgente. Sua voz tremeu, mas ela manteve o olhar firme. Tem algo no ouvido dele. Algo que não deveria estar lá. E eu acho que alguém colocou de propósito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando olhou para o filho, depois para Laura, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, viu algo além de distância profissional em seus olhos. Viu medo. Ei, se você está gostando dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana tem histórias reais que vão te emocionar. Sua curtida ajuda muito e me motiva a continuar trazendo esses relatos para você. Valeu mesmo! Fernando atravessou a sala em 3 passadas largas. Sua expressão tinha mudado completamente. A máscara de empresário frio havia caído, revelando um pai aterrorizado. Ele se ajoelhou ao lado de Benício e segurou o rosto do filho com as 2 mãos, examinando seus olhos como se procurasse respostas ali. Deixa eu ver. Sua voz saiu rouca. Benício se encolheu, mas permitiu que o pai se aproximasse. Fernando pegou o celular e ligou a lanterna, inclinando cuidadosamente a cabeça do menino. Laura viu o exato momento em que ele enxergou o objeto. Seu rosto empalideceu completamente. Que porra é essa? Fernando sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele se levantou abruptamente e gritou: Isadora, venha aqui agora! A babá apareceu segundos depois, limpando as mãos em um pano de prato. Sua expressão era de irritação controlada. Senhor Antunes, eu estava preparando o lanche do Beni. O que tem no ouvido do meu filho? Fernando a interrompeu, sua voz baixa e perigosa. Laura nunca tinha ouvido alguém falar com tanta raiva contida. Isadora piscou confusa. Como assim? Não me faça repetir! Fernando explodiu, fazendo ambas as mulheres se assustarem. Tem um objeto metálico dentro do ouvido do Benício e você vai me explicar agora como isso foi parar lá. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Laura viu algo mudar no rosto de Isadora, a máscara de profissionalismo cair, revelando primeiro medo, depois algo pior. Desafio. Era para o bem dele. Isadora ergueu o queixo, sua voz saindo fria e convicta. Aquilo é um amplificador de som modificado. Eu coloquei para ajudá-lo a ouvir, para forçar os ouvidos dele a reagirem. Ele não precisa ser surdo, Sr. Antunes. Ele só precisa de estímulo. Laura sentiu o estômago revirar. Fernando ficou completamente imóvel, processando as palavras. Você colocou um dispositivo no ouvido do meu filho, sem permissão, sem conhecimento médico. Sua voz era tão baixa que mal podia ser ouvida. Há quanto tempo? 3 semanas. Isadora respondeu como se estivesse relatando o clima. Li em fóruns na internet sobre crianças surdas que melhoraram com estimulação forçada. Eu estava tentando curá-lo, fazer o senhor ter orgulho dele. Orgulho? Fernando urrou. Eu sempre tive orgulho do meu filho. Quem diabos você pensa que é? Alguém que se importa de verdade. Isadora rebateu, perdendo a compostura. Você mal olha para ele. Vive trancado no escritório enquanto eu cuido de tudo. Eu estava tentando consertar o que você ignora. Fernando avançou um passo, mas Laura se colocou entre eles instintivamente. Ele estava tremendo de raiva. Com um esforço visível, ele recuou e pegou o celular. Você está despedida.
Saia da minha casa, agora. Se não sair em 5 minutos, eu chamo a polícia. Isadora soltou uma risada amarga. Polícia por quê? Por tentar ajudar? O senhor vai explicar para eles que abandonou seu filho surdo com uma babá porque não tinha tempo? A frase atingiu Fernando como um soco físico. Ele cambaleou levemente. Laura viu a dor crua atravessar seu rosto. Não só raiva pela traição de Isadora, mas algo muito pior. Culpa. Saia, ele repetiu, mas sua voz havia perdido a força. Agora. Isadora pegou a bolsa na cozinha e saiu sem olhar para trás, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era denso, pesado de verdades não ditas. Fernando se deixou cair no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Eu sabia. Ele disse tão baixo que Laura quase não ouviu. Eu sabia que algo estava errado. Via ele chorando, fazendo aqueles gestos e eu simplesmente confiei que Isadora estava cuidando, que eu podia continuar trabalhando e tudo ficaria bem. Ele olhou para Benício com olhos marejados. Que pai sou eu? Laura se ajoelhou ao lado de Fernando, seu coração partido pela dor em sua voz. Um pai que está aqui agora, um pai que vai fazer o que precisa ser feito. Ela segurou o braço dele firme. Mas primeiro, precisamos tirar isso do ouvido dele, agora. Fernando assentiu, enxugando os olhos rapidamente. Ele pegou uma pinça esterilizada do kit de primeiros socorros, respirou fundo e, com uma delicadeza que Laura não imaginava possível, removeu cuidadosamente o pequeno dispositivo do ouvido de Benício. O menino soltou um gemido de alívio, lágrimas escorrendo, enquanto finalmente, pela primeira vez em semanas, a dor cessava. E naquele momento, vendo pai e filho abraçados no chão da sala luxuosa, Laura entendeu que havia testemunhado não só uma revelação cruel, mas também o início de uma transformação impossível de ignorar. 2 dias se passaram desde a expulsão de Isadora. Fernando levou Benício ao otorrinolaringologista imediatamente após remover o dispositivo. O médico confirmou uma infecção leve no canal auditivo causada pelo objeto estranho. Prescreveu antibióticos e alertou que, se tivesse continuado por mais tempo, as consequências poderiam ter sido graves. Laura estava limpando as janelas da sala quando ouviu a campainha. Abriu a porta e encontrou Fernando parado ali, com uma expressão que misturava vergonha e determinação. Ele segurava um caderno novo e uma caixa de canetas coloridas. Você pode me ensinar? Ele perguntou sem rodeios. Libras. Eu preciso aprender a falar com meu filho. Laura sentiu um nó na garganta. Claro que posso. Assim começou uma rotina que transformaria completamente aquela casa. Todas as manhãs, antes de Fernando ir para o escritório, ele e Laura se sentavam à mesa da cozinha por 1 hora. Ela ensinava sinais básicos: bom dia, com fome, eu te amo, desculpa. Fernando praticava com uma dedicação obsessiva, fazendo anotações detalhadas, filmando os próprios movimentos para corrigir erros. Benício observava tudo da porta, inicialmente desconfiado. Havia mágoa ali. Anos de ser ignorado não desapareciam em dias. Mas quando viu o pai tentar pela primeira vez sinalizar "Como você está?", mesmo que os movimentos fossem desajeitados e confusos, algo mudou em seu rosto. Na 3ª manhã, Benício entrou na cozinha e sentou ao lado do pai. Fernando parou no meio de um sinal, olhou para o filho com olhos marejados e tentou dizer: "Posso tentar de novo?". Errou completamente a configuração das mãos. Benício soltou uma risadinha silenciosa, o primeiro som de alegria que Laura ouvia dele, e corrigiu gentilmente o movimento do pai. A casa começou a se transformar. Post-its coloridos apareceram em cada cômodo. Na geladeira tinha leite e suco, escritos com o sinal correspondente desenhado. No banheiro, escovar dentes e tomar banho. Na sala, assistir filme e brincar. Fernando baixou aplicativos de Libras no celular e assistia vídeos educativos durante o almoço no trabalho. Laura descobriu que Benício tinha um talento extraordinário para desenho. O menino passava horas criando ilustrações detalhadas de super-heróis,
paisagens fantásticas, retratos da família. Era sua forma de falar quando os sinais não bastavam. Fernando começou a emoldurar os desenhos e pendurá-los no corredor. Uma galeria dedicada à voz visual do filho. Olha isso. Fernando mostrou a Laura um desenho que Benício tinha feito naquela tarde. Era um retrato dela, segurando a lupa, com um menino ao lado sorrindo. No canto superior, em letras cuidadosas, estava escrito: Anjo. Ele te desenhou como um anjo. Laura limpou as lágrimas rapidamente. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Fernando balançou a cabeça, sério. A maioria teria ignorado, fingido que não viu. Você arriscou seu emprego por uma criança que mal conhecia. Isso não é qualquer coisa, Laura. Isso é extraordinário. As semanas passaram e a comunicação entre pai e filho fluía cada vez melhor. Benício começou a ensinar sinais novos para Fernando. Gírias em libras, piadas visuais, expressões faciais que mudavam completamente o significado das palavras. Eles assistiam filmes juntos com legenda. Fernando pausava para perguntar como se sinalizava determinada palavra. Benício ensinava com paciência crescente. Mas a paz foi brutalmente interrompida em uma terça-feira à noite. Laura tinha acabado de chegar em casa quando recebeu a ligação de Fernando. Sua voz estava desesperada, quebrada. Laura, é o Benício. Ele está com febre muito alta, 40 graus. O médico disse que é uma infecção secundária, causada pelo tempo que aquele maldito dispositivo ficou no ouvido. Estamos indo para o hospital. Ele vai precisar de cirurgia. A voz de Fernando falhou. Eles vão drenar a infecção, mas disseram que há riscos. Laura, eu não posso perdê-lo. Não agora que finalmente estou aprendendo a ser o pai que ele sempre mereceu. Laura segurou o telefone com força, sentindo o mundo girar ao seu redor. Ela havia pensado que o pior tinha passado, que Benício estava seguro, mas as consequências da crueldade de Isadora ainda os perseguiam como fantasmas implacáveis. Estou indo para aí, ela disse, já pegando a bolsa e as chaves. Fernando, ele vai ficar bem. Ele tem que ficar. Mas enquanto corria para pegar o ônibus rumo ao hospital, Laura não conseguia afastar o medo que mordia seu coração como um animal faminto. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e medo. Laura encontrou Fernando sentado em uma cadeira de plástico azul, a cabeça entre as mãos, o terno amarrotado. Ele não tinha dormido. Ela podia ver pelas olheiras profundas, pela barba por fazer, pelo tremor nas mãos. Ele entrou na cirurgia faz 2 horas, Fernando disse, sem levantar o olhar. Disseram que a infecção se espalhou mais do que pensavam. Vão precisar drenar completamente o canal auditivo, limpar o tecido danificado. Pode levar mais tempo. Laura se sentou ao lado dele e segurou sua mão. Ele é forte. Você viu como ele aguentou tudo até agora. Eu devia ter percebido antes. Fernando finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos. 3 semanas, Laura. 3 semanas ele sofreu enquanto eu estava preocupado com fusões e aquisições. Que pai deixa isso acontecer? Um pai humano! Laura apertou sua mão com força. Um pai que não sabia. Mas agora você sabe. E isso muda tudo. Benício vê isso. Ele sabe que você está tentando. Isso é o que importa. Eles esperaram em silêncio. 4 horas se transformaram em 5. Enfermeiras passavam apressadas, famílias choravam em cantos distantes, o relógio na parede parecia zombar de cada segundo que se arrastava. Finalmente, às 7 da noite, o cirurgião apareceu. Fernando se levantou tão rápido que tropeçou. Laura segurou seu braço. A cirurgia foi bem-sucedida, o médico disse, e Laura sentiu Fernando praticamente desabar de alívio contra ela. Conseguimos remover todo o tecido infectado e drenar o abscesso. Benício vai precisar de antibióticos intravenosos por 1 semana e acompanhamento rigoroso, mas ele vai se recuperar completamente. Fernando cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que quase perdeu e por tudo que ainda tinha chance de consertar.
3 meses depois, a sala de estar da mansão estava irreconhecível. Os post-its haviam se multiplicado, cobrindo praticamente todas as superfícies. Havia um quadro branco enorme, instalado na parede onde Benício e Fernando praticavam novos sinais. As estantes estavam cheias de livros sobre cultura surda, educação inclusiva, Libras avançada. Mas a maior transformação não estava na decoração, estava nas pessoas. Benício preparava uma apresentação para a escola via videoconferência com um intérprete de Libras. Ele tinha passado semanas desenhando uma história em quadrinhos gigante que agora estava montada em um painel. A primeira imagem mostrava Laura ajoelhada com a lupa. A segunda, ele chorando. A terceira, Fernando aprendendo sinais. A última imagem mostrava os 3 no jardim, sorrindo, com balões de diálogo cheios de sinais coloridos. No topo do painel, em letras grandes e cuidadosas, estava escrito: "Minha família me ouve". Quando Benício terminou a apresentação, os colegas de classe aplaudiram virtualmente. O professor enviou uma mensagem parabenizando. Fernando estava sentado ao lado do filho, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sinalizando repetidamente: "Eu te amo. Estou orgulhoso. Você é incrível". Depois que a videochamada terminou, Fernando se virou para Laura. Ela tinha ficado para assistir, ainda usando o uniforme azul royal, que agora parecia um símbolo de algo muito maior do que simplesmente limpar uma casa. "Laura, eu preciso te fazer uma proposta." Fernando respirou fundo. "Não quero mais que você trabalhe como faxineira aqui. Quero te oferecer um cargo permanente como assistente pessoal e intérprete da família. Salário triplicado, benefícios completos e a chance de continuar sendo a ponte entre mim e meu filho, entre nós e o mundo." Laura sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Fernando, Você salvou minha família." Ele interrompeu sua voz firme. "Não só salvou o ouvido do Benício, você salvou nossa relação. Salvou a chance dele ter um pai de verdade. Deixa eu retribuir, por favor." Laura olhou para Benício, que sinalizava animado: "Fica, por favor, fica." Ela sorriu através das lágrimas e sinalizou de volta: "Eu fico." 6 meses depois, os 3 estavam no jardim que Laura tinha visto pela primeira vez através daquelas janelas amplas. Benício corria, perseguindo borboletas, rindo silenciosamente enquanto Fernando tentava fotografá-lo. Laura observava de um banco, um livro de Libras avançada no colo. Fernando se sentou ao lado dela, ofegante. "Ele quer me ensinar gírias de Libras que os adolescentes usam. Disse que preciso estar preparado para quando ele crescer." Laura riu. "Você está se saindo bem. Você sabe, ele te ama muito. Eu quase perdi a chance de saber disso." Fernando olhou para o filho com uma expressão que misturava gratidão e melancolia. "Se você não tivesse prestado atenção naquele dia, mas eu prestei." Laura disse gentilmente. "E você ouviu. É isso que importa." Benício correu até eles e começou a sinalizar algo elaborado sobre uma borboleta azul que tinha visto. Fernando traduziu perfeitamente, acrescentando comentários próprios, pai e filho, criando uma conversa fluida e natural que meses atrás seria impossível de imaginar. E Laura soube, observando aquela cena banhada pela luz dourada do fim de tarde, que tinha testemunhado o verdadeiro milagre. Não estava na cirurgia bem-sucedida ou na recuperação física. Estava ali, naqueles sinais trocados entre pai e filho, naquela comunicação que finalmente fluía livre e verdadeira. O milagre estava em finalmente serem ouvidos. Todos eles. E você? Já percebeu alguém pedindo ajuda de forma silenciosa? Conta nos comentários. Se essa história te emocionou, deixa seu like e se inscreve. Toda semana tem histórias reais que vão te fazer acreditar que ainda existe humanidade nesse mundo. Até a próxima.